Fala gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, um podcast muito especial, né, com muito bom humor, onde você pode ver estudo de casos de empreendedores que a gente consegue compartilhar sempre com uma visão Cristo empreendedora. É isso que a gente busca aqui no Racicast. Estamos na nossa casa colaborativa chamada Tujo Lab. Se você também quer soltar o seu podcast, te convido a estar, né, vendo um pouquinho sobre o nosso trabalho. E antes de nós entrarmos no nosso podcast, eu quero te convidar para que você ative as notificações e siga o nosso canal para que te receba toda quinta-feira um novo episódio. Hoje aqui conosco, meu amigo, né, meu pastor, Bispo Cristiano Paulino. Obrigado por estar com a gente, aceitar o convite. Né? Fiquei muito feliz, né, de saber que você, né, aceitou para estar com a gente compartilhando um pouquinho da sua história. Eu que agradeço. Esse tempo maravilhoso, podcast. Eu curto muito podcast. Acho que hoje tá todo mundo está curtindo. E parabéns pela iniciativa, né? Já tem o primeiro aí, já riquíssimo. Né? E estamos aqui para compartilhar. Show de bola. Então, com a gente aqui hoje no nosso Racicast, né, meu amigo, meu pastor, meu bispo, né, o Bispo Cristiano. Muito obrigado por estar com a gente, né? Muito feliz, né, de ter aceitado o convite. E vamos para fazer um papo bem legal aí, né? Vamos lá. Eu que agradeço, Raciel, muito feliz de estar aqui no podcast. Parabéns pela iniciativa, não é? E estamos na expectativa de estar consumindo conteúdo. Né? Legal. E vamos começar já, né, nosso bate-papo legal. Eu quero saber, conta um pouquinho da tua história, Bispo. Eu conheço algumas partes, né, do que a gente já conversou várias vezes aí. Certo. Sei que já teve empresa, já, né, quebrou, já subiu, já desceu. Então conta um pouquinho da tua história aí pra gente, pra todo mundo que tá assistindo também. Muito bem. Bom, vou tentar resumir realmente, mas vou começar pelo início, né? Eu desde criança, eu sou de Curitiba, né? Então eu convivi num dos bairros mais pobres da cidade. Não é? E uma das coisas que marcaram minha vida foi a questão do esporte. Eu tive um professor na quarta série, ele treinava um time do Pinheiros, que hoje é Paraná Clube, e esse professor ele ficou um tempo curto porque a nossa professora estava grávida e pegou licença maternidade. Certo. E esse professor, ele me viu jogando e ele fez uma carta para que eu apresentasse e fizesse o teste na época no Pinheiros. Era bom jogador então? Olha... Eu jogava mais ou meninho, né? Mas o que aconteceu? Aquela carta fez uma grande diferença na minha vida. Eu carrego até hoje essa experiência, porque ela foi uma carta que falou muito bem de mim. Eu nunca tinha nada nesse sentido na minha vida, mas foi uma carta dizendo assim: professor, né, receba o Cristiano, é meu aluno, joga muito bem, fez uma carta de apresentação. Aquela carta, ela criou em mim uma autoestima. Eu fiz o teste, passei, joguei por 3 anos, treinei 3, 4 anos, né? E, enfim, alguns 3 jogadores que na minha época profissionalizaram, né? Na época, foi muito legal, muito bacana isso, né? Enfim, e aí eu não fui para frente, né? Tem outra história em cima disso, mas a partir dali, eu conheci muitas crianças, muitos amigos daquela região, que é uma região muito pobre, mas aquela carta daquele professor, daquele líder, fez a diferença na minha vida. Mudou a tua mente ali. Exatamente. E a partir daí, eu comecei a acreditar que eu podia fazer alguma coisa. Então, sempre nas fases da minha vida. Então, ali foi a fase infanto-juvenil, depois jovem, depois, sempre nas fases da minha vida, eu passei a acreditar que eu poderia fazer alguma coisa. Legal. E aí foi sendo pautado a vida nesse sentido, de que poderia fazer algo mais, tem algo mais para fazer. Sim. Muito bom. E aí, como é que foi essa parte mais profissional, né? Vamos dizer assim, começou trabalhando, daí depois largou essa carreira de futebolista. Exato. Né? E aí conjuga, porque meu pai jogava futebol, meu pai quase profissionalizou. Não profissionalizou porque meu avô não deixou. De 7 irmãos, ele era o único, 2 que trabalhavam e ajudavam em casa. Então, ele tinha que deixar de trabalhar para poder treinar. Sim. Naquela época, não tinha subsídio financeiro como tem hoje. Meu avô não assinou o contrato, meu pai não profissionalizou e passou a jogar futebol assim, nos bairros, em times, que naquela época, exatamente, era bem organizado, né, essa parte. Mas, infelizmente, ele conheceu a bebida, o alcoolismo com isso.
nessa área. E minha mãe sofreu muito por conta disso. Ficava o final de semana inteiro aguardando meu pai para almoçar, para estar junto. Meu pai sempre jogando futebol. Chegava no final, ele estava embriagado. Bom, com medo disso, e minha mãe me vendo avançar no futebol, e hoje eu entendo isso de maneira muito tranquila, né? Minha mãe também não quis a mesma coisa, né? Quando teve que assinar com o clube, minha mãe, ela fez o seguinte, ela me levou para estudar no período que eu treinava. Entendi. E era processamento de dados na época. Tu vê? Olha só que interessante, não é? E foi justamente onde eu comecei a aprender, trabalhar com computador. Conheci também, tive um professor, e esse professor me incentivou. Olha aí o professor, né? Olha aí uma pessoa... Né? A gente acabou tendo uma boa amizade e ele viu um certo talento em mim. E quando abriu uma área na empresa para estagiar, ele me chamou para ser estagiário numa empresa de programação de computador. E naquela época era algo assim totalmente surreal. novo, né? Isso eu estou falando de 1990/91. Tava começando ainda. Começando com microcomputador. A gente tinha muito computador de grande porte. As empresas... indústrias tinham condição de ter um computador, né? E aí começou o microcomputador. Foi ali que eu comecei a minha área profissional numa empresa naquela época de microcomputação. O grande inspirador daquela época era o tal do Bill Gates. Sim. Era uma pessoa que inspirava, não é? Então era uma empresa hoje como, por exemplo, Google, né? Como a Apple, uma empresa assim descolada. E ali eu fui, mas também altamente empreendedora. Ou seja, era uma empresa que vivia de desafios, porque era desafios de todos os lados, né? Certo? E ali eu comecei a ter essa mente um pouco mais empreendedora, esse desafio nessa área. Entendi, que legal. E aí depois dessa experiência teve uma mudança total na vida, né? Conta aí pra gente como é que foi até estarmos aqui agora com o Instituto, estabelecido em Balneário. Ok. Bom, aí eu comecei nessa empresa. Depois eu me tornei programador, analista de sistemas, coordenador de equipe, até o ponto que a gente teve o desejo de abrir o próprio negócio. Né? Nós abrimos uma empresa, foi 2000/2001, 2000 até 2002, por 3 anos eu tive essa empresa. E aí essa empresa não deu certo, né? Porque eu vim para a empresa, eu tinha uma mentalidade, mas de funcionário, eu não tinha uma mentalidade de empreendedor. Né? Essa virada. Né? Essa virada, e eu sofri com essa virada, a empresa não deu certo, tive uma experiência muito ruim, mas uma experiência muito válida, foi a minha universidade, não é? E foi justamente um pouco antes desse período, eu já tinha conhecido o Senhor Jesus, né, tomado uma decisão, né, foi um período da minha vida ainda bem jovem, quando tinha 20 anos. E na igreja onde nós estamos, né, graças a Deus, né, participamos, estamos ajudando a edificar essa igreja, chamada Sara Nossa Terra, uma igreja altamente também empreendedora, né, que trabalha como uma comunidade, como igreja local, e que acredita nas pessoas. A grande força da igreja são as pessoas, não é? E a igreja, por si só, ela é empreendedora, né? Tem que ser, né? Tem que ser, porque ela tem uma meta de alcançar o mundo todo, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, dificuldades, os contrapontos, né? O desafio é alcançar o mundo todo. Então, imagina só. É uma meta grande, né? É uma meta grande, né? Então, ela é altamente empreendedora. E aí, enfim, isso em Curitiba. De Curitiba me tornei pastor, fui ordenado pastor pelo ministério. E aí veio outra grande virada. Então, temos aí essas viradas que ocorreram na minha vida, compartilhando aqui contigo e com quem estiver assistindo. E aí uma grande virada foi em 2007, onde o meu líder, meu pastor, né, o bispo Cirino Ferro, me convida, me desafia a assumir uma igreja no Mato Grosso. 500 quilômetros da capital, né? Na cidade de Sinop, Mato Grosso. E eu era pastor auxiliar, já tinha 7 anos como pastor auxiliar, e assumir essa igreja foi justamente numa transição em que eu tinha quebrado a empresa, eu era um pastor auxiliar e tinha a empresa, então não era de tempo integral. Mas já tinha 4, 5 anos que eu estava saindo dessa situação. E quando você quebra, não é do dia para a noite que você se recupera. No meu caso, aí foi em torno de 4 anos que eu comecei a me recuperar, tendo que ir para outras áreas. Eu saí da área de informática
e eu fui trabalhar como vendedor, fui aprender a vender, fui representante comercial de jeans na época. Eu tive uma época que fui representante comercial e depois fui trabalhar com marketing de rede, né? Marketing de relacionamento, com uma empresa, não é? E uma empresa americana. E aí eu fui aprender então a arte de vender. Olha que interessante, porque eu sempre fui técnico, né? Sempre programador, analista de sistemas, sempre relacionado à tecnologia, processamento de dados, enfim. E aí depois fui trabalhar com pessoas, fui trabalhar com venda. E venda é trabalhar com pessoas, com certeza, né? É muito assim, tete a tete. Tem uma coisa que tu falou para mim uma vez que eu nunca me esqueço, né? Que existem duas profissões que nunca vão acabar no mundo, né? Que é ser pastor e ser vendedor. E tu já foi as duas, né? Porque ser pastor, de certa maneira, é resolver um problema que nunca acaba, né? Um problema espiritual sempre tem. Mas ser vendedor sempre tem gente que quer comprar alguma coisa, sempre né? Precisa, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí foi a partir desse desafio, indo para Sinop, assumindo uma igreja. Na verdade, não era uma, eram 3 igrejas na micro-região ali. Ali foi uma grande experiência, né? Imagina. Ser um pastor de igreja, estar à frente da igreja e aí conhecer o lado empreendedor do ministério, né? Ou seja, o ministério também tem esse lado. Eu diria que sempre quando a gente fala com pastores, a gente tem hoje um trabalho com treinamento de pastores. O ministério é um avião com 2 asas. Tem a asa espiritual, eclesiástica, melhor dizendo, na melhor palavra, eclesiástica, e tem a área administrativa. Sim. Né? Que você tem recursos humanos, você tem contratação de pessoas, você tem equipe para gerenciar, você paga água, paga luz, internet, igual, né? Você paga impostos, não é? Como uma empresa. A igreja tem esse lado porque ela tem o CNPJ. Claro. Ela está inserida na sociedade e ela responde à sociedade por conta dessa administração. Né? Exato, muito bom. E tá longe de casa, né? Teve que ir para um outro estado extremamente afastado. 2.300 quilômetros. Nossa! Uma outra cultura, aí conhecemos o Brasil, esse Brasilzão, né? Uma outra cultura. Foi algo muito rico, né? A mudança, sair da nossa caixinha, sair da nossa zona de conforto, eu acredito que é o que produz as grandes experiências. Tanto boas, ruins, no final, dependendo como você olha, ela acaba sendo boa, né? Você aprende com tudo. Grandes experiências essa mudança. Esse desafio fez com que realmente pudesse ter o crescimento, né? Exato. E aí ficasse quanto tempo lá em Sinop? Então, no Mato Grosso foram 7 anos, né? Foram 3 anos em Sinop, quase 4 anos em Cuiabá, porque depois nós fomos transferidos para Cuiabá e cuidar de todo o estado do Mato Grosso e mais Rondônia, com 2 igrejas ali. E aí nós chegamos então para vir para o nosso litoralzão. Olha só, Curitiba normalmente fria, né? Normalmente chuvosa, fria. Sim. Mato Grosso, pegamos temperatura lá de 50 graus. Nossa. Nós pegamos 46 com sensação de 48. Nossa, não cheguei a pegar... Nem imagino o que é isso. Não cheguei a pegar no tal de 50. Mas 48 já deu para entender que... ó, é quente. É quente. Muito quente, não é? Então, outra cultura. E aí, de lá, tivemos o desafio de vir para o Balneário Camboriú para estabelecer a igreja, né? Então, também outra cultura aqui em Santa Catarina, apesar de ser muito mais próximo de Curitiba. Eu brinco, né, que a praia dos curitibanos é Balneário Camboriú, né? Mas muito curitibano, muita gente do Paraná aqui. Uma cultura mais próxima, mas outra cultura também e um outro desafio. Legal. E aí estamos aqui em Santa Catarina desde 2012? 2014. Começamos... 14. Oficialmente, com aquela história que você conhece muito bem, a gente já falou inúmeras vezes, né? O desafio, nós estávamos no Mato Grosso, cuidando de 30 igrejas, e a igreja local, em torno de umas 600 pessoas, uma igreja muito bem estabelecida. Na cidade de Cuiabá eram 12 igrejas, legal. Então fazíamos grandes eventos, não é? Um trabalho social muito forte, um trabalho de consciência política cidadã muito forte, né? Então um trabalho muito forte na cidade. Quando chegamos aqui, o desafio era começar. Do zero quase, né? Praticamente do zero, não digo do zero porque começamos da minha família, né? Pedro, hoje pastor, que está aqui conosco, né? Aqui no estúdio, no auge da sua juventude, com 21 anos. A Juliette, hoje missionária, chegou com 13 anos. Nossa. Né? E eu e a Bispa, né? Então chegamos aqui a família, né? Dava uma célula. Uma célula, né? Melhor equipe, né? Cheguei com a melhor equipe, né? E esse projeto que eu acho muito bacana, que tem o Instituto também, né? O Instituto Acabana, um projeto maravilhoso que o Bispo tem levado aí à frente. Conta pra gente um pouquinho,
da onde que surgiu isso, Pronto. né? Onde que nós estamos. Maravilha. Eu comecei contando a história dizendo que eu cresci num dos bairros mais carentes de Curitiba, não é? E digo isso por quê? Porque Curitiba acabou se tornando uma cidade modelo, não é? Eu lembro que ali em 2000, 2003 e 2004 foi o auge, né? IDH, parte urbana, transporte, enfim, muitas coisas eram copiadas literalmente de Curitiba, né? E era interessante, por quê? Porque eu conhecia o outro lado de Curitiba. O lado que não ia para o marketing, Sim. o lado que as pessoas... Que não era vendido, Não né? era vendido, exatamente. Não é? Eu conhecia o outro lado. Eu era de um bairro que, quando a gente falava qual era o bairro, as pessoas davam um passo para trás, né? Com medo. Né? Então, eu convivi com a questão do crime. Eu tive amigos meus que eram envolvidos com a criminalidade. Então, a gente conviveu um pouco com isso. Eu não sei porquê, né? Isso ficou marcado sobre o seguinte. Tem pessoas muito boas ali. Ali tem uma questão que muitas vezes é deixado de lado. E eu acho que isso carrega, eu acho que o Evangelho, ele carrega isso. O Evangelho é para as pessoas mais sofridas não somente financeiramente, socialmente, espiritualmente, emocionalmente. Jesus disse... Uma debilitação. Exatamente, o Evangelho é para os doentes, não para os que estão sãos, não é? Então, ele sempre tem essa parte de ser a esperança, de ser a voz de quem não tem voz, de ser esperança para quem não tem esperança, e também de poder apontar um caminho. Eu acho que isso eu acabei carregando pela minha experiência que eu tive ali, não é? E o Evangelho é isso também. E a gente sempre teve esse lado. Desde Curitiba, quando a gente converteu, eu me lembro que fazia o tal do sopão. Quando eu cuidei um período, eu fui líder de jovens lá na igreja em Curitiba, e a gente fazia o sopão na Praça Rui Barbosa, à noite, muito frio. Sempre fazendo algumas coisas assim, não é? E aqui no Balneário Camboriú a gente também começou a fazer, apesar do município ter um maravilhoso trabalho social, maravilhoso mesmo, e a gente também entendeu que tinha necessidades e começamos a fazer como igreja. Então, o nosso trabalho social sempre foi um braço da igreja. Sim. Porém, para que você possa avançar, fazer parcerias, não é? Enfim, projetos, adentrar na sociedade, hoje a igreja tem determinadas dificuldades para fazer isso. Então, nós realmente abrimos um instituto, né? Temos um estatuto. Você nos ajudou com isso, né? Sim, lembro muito bem. Exatamente. Então, nós criamos o estatuto para o Balneário Camboriú, a ata de diretoria, e, de fato, hoje nós temos o Instituto Social A Cabana, não é? Com a proposta de ser esse braço social para a cidade e para a região. Muito legal. Que história, hein? Nossa, fico aqui abismado, né? Com tantos altos e baixos aí e como você tem enfrentado esses desafios, né? E aí eu já quero engatar nessa nossa história, né? A nossa segunda pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui é: ao longo dessa trajetória toda, né? Provavelmente você teve muitos acertos, muitos erros. E eu te pergunto, algum erro, um ou dois, que você cometeu ao longo dessa trajetória, que te trouxe um grande ensinamento, que não, isso aqui eu não faço mais, porque eu já tomei erro aqui e sei que não é o correto, e assim a gente vai conseguir melhor. Conta pra gente uma experiência. Certo. Eu vou falar de duas coisas que eu percebi que foram grandes erros que eu procuro não tomar. O primeiro erro é se isolar. Né? Ou seja, a vida bate na gente. E em alguns momentos a gente prefere se isolar. Né? Prefere se isolar, a gente fica ferido. Principalmente o homem, né? Principalmente. Ele tem essa casca. Né? Exatamente, essa de proteção. Né? Então, o isolamento ela é um passo para o fracasso. Né? A vida é feita de conexões. Então, a primeira coisa é, todas as vezes que eu me isolei, foi muito ruim. Né? O extrato disso foi muito ruim. E a outra coisa, um outro erro, é se sentir muito seguro. Nada vai dar errado. Tô bem, não, isso aqui eu sei fazer, deixa comigo, sabe? Essa sensação é o tal de entrar no campo com já ganhei, não é? Ou seja, eu sempre lembro, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Né? Esse foi o que o apóstolo Paulo falou, não é? Então eu sempre penso nisso, não pensar com medo. Mas tem outro texto de Provérbios que diz o seguinte: o prudente vê o perigo e se esconde, o simples segue adiante. O que quer dizer isso? Quer dizer que o prudente, ele também pensa o seguinte: pode não dar certo,
pode acontecer o que eu não estou esperando. Exato. O plano pode não dar certo, não é? Ou seja, o que vai acontecer? Então, o simples não, ele não pensa sobre isso, né? Ele acha que tudo na vida vai dar certo. Sim. E a tendência da vida é o contrário. A gente faz dar certo. Exatamente. Porque a tendência natural é que as coisas deem errado. De tendência natural. Pega você e não simplesmente coma tudo que você quiser. O que vai acontecer? Vai colher coisa ruim. Vai colher coisa ruim. Não cuide das suas finanças. Deixa tudo tranquilo. Então, a tendência é as coisas darem errado. É a gente que tem que trabalhar para dar certo, né? Certo. Então, achar que está tudo ganho é um grande perigo. Eu acho que até, fazendo só um complementozinho, né, uma das minhas histórias de vida, pegando esse gancho da segurança, é colocar a segurança na gente. Né? Uma das coisas que mais marcou a minha vida, né, foi quando eu coloquei a minha segurança em mim e na minha conta bancária. Olha aí. Quando eu perdi isso, perdi o chão. Olha Até só. que levou lá 6 meses, onde, né, o bispo sabe da história, eu já contei, né, que a gente teve essa reconexão com Deus e aí realmente a gente entendeu que a nossa segurança não tem que estar aqui. Né? A nossa segurança tem que estar nas mãos do Senhor e aí com certeza a gente alcança, né, a nossa jornada. Perfeito, exato. Nós temos, eu penso o seguinte, a gente tem que procurar, é muito difícil isso, procurar ter uma autoimagem correta. Ou seja, saber quais são as minhas habilidades, o que eu sei fazer, né? Isso é uma confiança, é bom isso. Sim. É você se conhecer, mas não colocar confiança de que você vai dar conta de tudo, nada vai dar errado, eu sou o super-homem. Não, né? Pelo contrário, né? Muito bom. Cara, que história, né? Mas vamos dar uma sequência aqui nessa mesma ótica de erro. Vamos fazer o contrário. Conta pra gente uma experiência aí de um grande acerto que você teve nessa jornada que realmente marcou, né, a sua trajetória. Olha, assim, acho que o meu maior acerto foi se conectar com as pessoas certas. Né? A conexão quando você conecta com pessoas, primeiro que você tem um grande acervo de sabedoria dessa pessoa. Com certeza. Né? Que você recebe, né? Você pode fazer um download, né? Faz uma troca, ali, né? Uma consultoria, né? Então, esse conectar, linkar com as pessoas certas. E pessoas são portas que se abrem. Claro. Então, eu comecei falando, por exemplo, no meu professor lá na 4ª série, na época eu chamava de 4ª série, né? Lá na 4ª série, abriu portas para uma experiência maravilhosa na minha vida que marcou a minha vida. Depois eu tive, estudando processamento de dados, um professor que me abriu portas para começar o estágio. Exato. E eu sustentei minha família, hoje é minha profissão, enfim, né? Tá nessa área. E a outra foi a conexão espiritual, né? Ou seja, eu tive um pastor, um líder que me ajudou, me apresentou o evangelho e me introduziu à vida espiritual eclesiástica. Então, eu tive 3 conexões que hoje eu posso dizer que eu sou o que sou e faço o que eu faço pelas conexões que eu tive. Exato. Então eu diria que eu não tinha essa consciência. Hoje a gente pensa muito bem, a gente, né? O network. O network, a gente fala né? tanto dessa palavra network, tem pessoas que não valorizam tanto, né? Exato. Esse processo de realmente se conectar realmente com as pessoas, né? E ter essa troca então, realmente. Hoje, por exemplo, todas as vezes que eu tenho algo a se fazer, que é um desafio, algo novo na minha vida, eu penso quem que eu posso me conectar que já caminhou, que já passou, leva lá, né? Que me leva lá, exatamente. Então, já teve essa experiência que possa me ensinar alguma coisa, né? Exatamente. Muito e bom. Por outro lado, eu falei que essa super confiança me fez tropeçar, tomar decisões erradas, né? Achar que estava muito confiante. E por outro lado, é justamente você ser prudente. Prudente não é o seguinte, ficar sempre pensando no plano B. Mas prudente é o seguinte, eu vou dar um passo, eu vou consolidar, eu vou respirar, eu vou pensar um pouco mais com a razão, não é? Não só com a emoção. Exato. Enfim, isso é um pouco de humildade. Deixa eu ouvir as pessoas, porque um grande perigo, principalmente nessa questão eclesiástica, você torna-se um pastor. Pastor já é pastor. As pessoas acham que a pessoa sabe tudo. Quando fala que é um bispo, então, subiu de nível. Não, né? Parece que é um anjo, alguém celestial, né? E a gente pode ficar muito assim distante. Entendi. A gente pode Das aprender pessoas, com todo mundo, perguntar, aprender. Então, não posso esquecer isso aqui. Eu posso aprender com as pessoas, todas as pessoas podem me ensinar. Não é a minha posição, não é a minha ordenação eclesiástica que não pode fazer essa separação. E eu ouvindo, aprendendo, não tendo essa total confiança em mim,
isso ajuda muito a errar menos. Muito bom, muito legal. E conta pra gente como é que é um pouquinho da tua rotina, né? Que tem tanta coisa pra fazer que eu tô pensando, será que encaixa isso tudo num dia só? Conta pra gente, né? Você acorda, sai pra correr, que eu sei que tu gosta de correr. Sim. Né? Como é que funciona aí essa rotina? A rotina pastoral ela é muito dinâmica, né? Mas a gente precisa fazer uma rotina. A gente trabalha muito isso, né? A gente chama de GPS, não é? Uhum. Que é da onde você está, para onde você quer ir. E você tem que usar a sua agenda de maneira inteligente, Certo. né? Então, sim, a gente tem que ter realmente algumas coisas, porque a nossa vida, não é como a vida do empresário, né? Ela é dinâmica. Você faz um planejamento, mas muita coisa muda no meio. Muda no meio, né? Muda no início, no meio e no fim, né? Exatamente. Não é? Mas, por exemplo, algumas coisas têm que ser inegociáveis, né? Por exemplo, a questão espiritual é uma delas. Uhum. Ou seja, é onde eu me reenergizo. Eu tenho que ter energia. Energia quer dizer motivação. Eu tenho que estar motivado para trabalhar. Eu tenho que estar bem para trabalhar, para fazer as coisas que eu tenho que fazer. E isso no meu caso, acho que no seu caso, né? No caso de um cristão, nós vamos conseguir isso, né, na presença de Deus. A gente chama isso de devocional. Legal. É o tempo que a gente medita na palavra, que a gente ora, respira. É o momento que eu chamo o seguinte, é o momento que eu faço um ajuste, um reajuste mental. Porque a minha mente sempre está pendente para sair. Exatamente. Então eu volto a minha mente para alguns pontos que eu tenho que sempre relembrar. Perfeito. Então, a parte espiritual. A segunda é a parte física, né? Então, hoje, a minha idade, por exemplo, ela me obriga a estar bem fisicamente, né? Então, a minha parte física, que é o treino, né? Em cima disso. A outra parte que a gente cuida bastante, né? É a parte do casamento. Uhum. Né? Ou seja, a minha esposa é a minha principal, melhor parceira que eu tenho, né? Então, eu tenho que cuidar desse relacionamento. Meu relacionamento conjugal, meu relacionamento familiar. Né? Então, meus filhos, né? Os agregados que vão chegando. Tá né? aumentando essa família. Tá aumentando, né? Então, isso é muito importante, esse relacionamento, porque é daí que as coisas acabam. Né? Interessante, nós chegamos no balneário com uma família, 4 pessoas, né? Uhum. Certo? E olha que interessante, a partir de um núcleo familiar, hoje nós temos uma igreja. Hoje Exato. são 11 igrejas, contando numericamente, né? Que força que tem uma família. Então, uma família forte gera empresas Com fortes, né? Gera igrejas fortes, empreendimentos fortes, provém desse núcleo familiar. E nunca pode esquecer depois da família, né? Que muita gente às vezes começa aqui e aí com o crescimento vai negligenciando o seu primeiro local. Exatamente. Né? A sua família, a sua esposa, seus filhos. Né? Eu sempre falo isso, que a gente tem que ter uma harmonia, né? Não é só trabalho. Exato. E outra coisa, tem na agenda, tem mais 2 coisinhas para falar. Uma delas, você foi um grande inspirador, que é cuidar das finanças. Ter um olhar sobre as finanças. Né? Até hoje eu tenho o aplicativo lá do investimento, né? Olhar todos os dias, dar uma olhadinha, 2 minutinhos para olhar. Só o fato de olhar, de cuidar, porque a parte financeira é extremamente importante. Extremamente importante. Se desequilibrar o financeiro, a tendência é que desequilíbrio emocional, familiar, o espiritual. Então, tem que levar. E a última é o estudo, né? A gente sempre tem que estar aprendendo, tem que ter uma parte na sua agenda que você fala assim, essa parte eu vou fazer leitura, ou vou fazer um curso novo, ou eu vou assistir, ouvir um podcast, né? Tem que fazer isso. Com certeza. Isso é inegociável e isso eu coloco na agenda. Perfeito, né? Então, colocou na agenda é compromisso. Exatamente, então tem que fazer. É compromisso. Aqui também é a mesma coisa. Eu coloco tudo na agenda, todos os compromissos. Até o tempo da leitura, o tempo devocional, o tempo de almoçar com a família, e etc. Para fazer dar certo. Né? Na nossa igreja nós temos, né, o dia da esposa, né? A gente chama de dia da esposa, mas na verdade no final a gente acaba. Acho que o dia é nosso, na verdade. Dia, né? Nosso dia, né? E tem um detalhe que eu não sei se gostaria de compartilhar aqui, porque quando a gente fala de agenda é muito complicado, né? Porque cada um coloca o seu estilo, a melhor maneira dele fazer. A gente sempre fala, a agenda ela não é um lugar para colocar tarefas, é um lugar para você colocar como você vai alcançar o seu propósito. Exato. A agenda é uma ferramenta para alcançar o seu propósito. Mas tem um detalhe que tem me ajudado muito, é como que a gente começa o nosso dia. A tendência de como você começa o dia, como o seu dia será. Exato. Então, se você começar meditando em algo que é bom, no nosso caso, né, na palavra de Deus,
fazendo uma boa leitura, respirando, tomando 500 ml de água. Eu aprendi isso, né? Se você toma 500 ml de água, a tendência é que você tome os 2 litros durante o dia. Ele Já sai com 500, já sai com o tanque cheio, né? É. Faz isso. E os primeiros pensamentos, assim como os últimos pensamentos e os primeiros são muito importantes, né? Então, o que a gente pensa, né? Eu penso sobre a minha identidade. Eu tenho feito isso, compartilhando algo pessoal, se ajudar quem está assistindo, ouvindo. Eu penso quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Então, sou um filho de Deus, eu sou um servo de Cristo e na Terra eu sou um missionário. Eu estou aqui fazendo isso, né? Isso me ajuda a centrar e começar meu dia. Cara, fiquei até emocionado aqui, porque realmente eu sei que isso faz a diferença, porque na minha vida isso fez muita diferença, né? Desde que a gente entrou na igreja, a gente começou a captar essa cultura, né? E uma das coisas que eu tenho realmente é de manhã acordo, já faço meu devocional, saio para correr, depois tenho um momento de ler livros, né? Isso realmente teve uma mudança muito grande na minha vida por conta disso tudo. A gente falou bastante sobre hábito de leitura, sobre, né, como a gente pode mudar a mentalidade. Vamos fazer uma pausa no podcast para o momento de concurso cultural. Uau, muito bom. Eu aprendi que a leitura realmente muda as nossas vidas, né? É uma das formas mais baratas de você adquirir conhecimento. Perfeito. Correto? E eu quero fazer um desafio aí pro Bispão, né? Eu sei que você também lê bastante livro, né? Que você sorteie um livro, escolha um livro aí que você conhece, que você sabe que é muito bacana, para que a gente possa sortear para todo mundo que está assistindo nosso podcast. Qual o livro que você gostaria de ler? Gostei, como que é? Concurso? Cultural. Muito bom, muito bom. Deixa eu pensar aqui. Então vai um livro recente, tá? Um livro recente do Bispo Robson Rodovalho, que é o nosso mentor, nosso bispo, uma pessoa maravilhosa, super empreendedor, tá? Chama-se Apenas o Essencial. Né? Seu propósito, né? Sua vida, seu propósito, sua missão, seu propósito, seu oxigênio. Apenas o essencial. Esse livro é tremendo. Já li ele também, faz acho que um mêsinho, 2 mesinhos que eu li ele. É muito bom. É o último livro do Bispo Rodovalho, né? Tá quentinho e maravilhoso, né? Maravilhoso. Show de bola. Então é o seguinte, você que está assistindo a gente, né? Você vai pegar aqui esse podcast, vai compartilhar aí no seu Instagram e vai fazer um comentário, né? Para que a gente possa saber e curtir a nossa foto. A partir disso, nós vamos fazer um sorteio, né? E uma pessoa vai receber esse livro, né? Sorteado aí pelo Bispo Cristiano, com uma dedicatória dele lá, para que realmente ele possa aprender o que é essencial para a sua vida, né? Maravilha. Acho que vai ser muito bacana. Essa rotina eu sei que ela é talvez cansativa, né? Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Você acredita que já atingiu o sucesso? Puxa, essa é uma pergunta. É uma pergunta não fácil de responder, né? Exatamente. Bom, na minha concepção de sucesso, eu acho que eu já alcancei. Uhum. Acho que cada um talvez tenha uma concepção, né? Eu acredito que quando você está fazendo algo que ajude as pessoas, você acaba encontrando sucesso. É claro que você tem níveis, você tem metas, você tem sonhos dentro disso, não é? Mas eu acho que eu já alcancei. Pela graça de Deus, né? Podendo ajudar pessoas, inspirar pessoas, enfim, né? Então, acredito que já cheguei. Muito bom, né? Com certeza é bem subjetivo, né? Tem gente que considera sucesso uma ou outra coisa, né? Para mim, o sucesso é estar no seu caminho, né? Como bem o Bispo falou, né? Se o teu propósito de vida é esse, você está seguindo esse caminho, você está alcançando um certo nível de sucesso e vai alcançando alguns estágios que daí a gente chama como metas, objetivos e outro ponto. Mas estar realmente no caminho, eu acho que é o mais importante de tudo, né? E aí, se perguntar, se alcançou tudo o que você quer alcançar, aí eu diria que muito pelo contrário, eu me sinto engatinhando. Legal, muito bom. E nessa jornada, né, tem uma das coisas que para mim é muito importante, que eu chamo de princípios, né? Que são algumas coisas que eu julgo para mim, que fazem diferença na minha vida. E eu sempre gosto de compartilhar sobre isso e eu gosto de perguntar quais os princípios que o bispo julga inegociável. Não, isso aqui não tem jeito. Se não for seguindo dessa forma, eu não aceito, porque é um princípio inegociável para mim. Perfeito. Bom, existem vários princípios inegociáveis, alguns eu vou citar porque realmente são os principais, mas o principal princípio é o meu relacionamento com Deus. Qualquer coisa que venha a afetar, qualquer coisa que afete o meu relacionamento com Deus é inegociável. Perfeito. Porque é ali é a fonte da minha vida, da minha inspiração. Se tirar aquilo,
acaba a minha vida. Né? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio inegociável é a minha missão. Perfeito. Né? Ou seja, a gente tem uma missão e eu entendo que eu sou o melhor esposo por conta da missão, eu sou o melhor pai por conta da missão, eu sou o melhor amigo por conta da missão. É a missão que me faz ser o que eu sou. E não uma dificuldade, não um peso, né? Não é um peso, muito pelo contrário, né? E a terceira, claro, obviamente, os princípios da família, do relacionamento familiar, não é? Da estrutura familiar, não é? Então são princípios também, são princípios inegociáveis. Além dos princípios da verdade, o princípio da integridade, não é? De ser inteiro no que faz, não é? Da verdade. A gente trabalha com a questão de credibilidade, né? Exato. E a credibilidade, ela está naquilo que você não fala, não apenas fala, mas naquilo que você faz. Vive, né? Vive. Então a gente sempre fala, pregar o que vive e viver o que prega. Eu sempre preguei na frente da minha família. A Sara Nossa Terra tem essa questão do ministério familiar ser muito forte. Não por ser a Sara Nossa Terra, mas falando do nosso ministério, né? Então a gente sempre, a esposa é ordenada pastora, né? Os filhos, né? Muitos filhos acabam estando no ministério também, isso é muito saudável, não é? E isso tem uma relação em que os nossos filhos ouvem a gente falar e veem a gente fazer, não é? Então a gente credibilidade tem que ser, exatamente, porque senão aí quebra todo o princípio de interesse, integridade, e aí fica tudo muito frágil, né? São alguns princípios, né, que a gente leva. Muito bom, muito legal. E aí bota um som agora de suspense. Nós vamos para uma pergunta que eu acho muito interessante, né? Eu já tive alguns exemplos na minha vida e eu gosto sempre de estar conversando sobre isso, que é sobre discriminação. Né? E a pergunta é, você já sofreu algum tipo de discriminação profissional na sua vida por conta de ser cristão? Por ser cristão? Isso. Sim, já sofri, já passei por discriminação. E pode contar um pouquinho dessa experiência pra gente? Sim, a discriminação, isso foi... Hoje nós temos um número de cristãos evangélicos muito grande, né? Então, hoje já está se tornando parte da cultura popular. Você vê música, você vê jogador de futebol, você vê artista. Exato. Eu me converti num período que não tinha tanto. Já estava numa transição. Foi em 93. Isso tem 29 anos, não é? Então, quando nós falávamos que éramos cristãos, as pessoas olhavam um pouquinho assim, né? Cristão evangélico. Porque eles tinham um estereotipo de cristão evangélico naquela época, não é? Quando falava que era evangélico, as pessoas já pensavam, criavam uma imagem que era o que tinha, certo? Essa imagem foi sendo desconstruída. Né? Hoje nós temos, como eu falei, né? Surfista, skatista, enfim, não é? Então já está tornando-se própria cultura no Brasil, né? Música e tudo mais, né? O que assiste, enfim. É tão popular quanto o que se faz no secular, né? Mas eu sofri discriminação, sofri no trabalho. Eu já sofri discriminação trabalhando com as pessoas e ficando um pouquinho de lado pelo que eu acredito e pelos posicionamentos que eu tomava, entendeu? Assim como eu também fui recebido por conta dos posicionamentos que eu tinha. Certo. Então, tanto sofri discriminação, quanto também... acho que todas as pessoas que tomam a posição, né, Raciel, acho que em qualquer área, vai ter aqueles que vão discriminar, né, vai ser discriminado por tal, vai jogar pedra, e outros vão aplaudir, né? Exatamente. Certo? Mas por ser cristão, eu já sofri discriminação, sim. Muito bom. Que história, né? Fiquei aqui também, muito obrigado por estar compartilhando com a gente, Bispo, né? Fiquei bem feliz mesmo de ouvir um pouquinho da história, de conhecer todos esses altos e baixos, esses princípios, essa agenda aí maluca, né? E para dar certo, mas eu tenho, né, plena convicção de que com certeza tem funcionado muito bem. E de ver, né, o Instituto Acabana sair do papel, né, e estar ajudando, né, pequenas pessoas lá que estão começando seus negócios, as pessoas se profissionalizarem, que eu sei que tem um trabalho lá com a profissionalização das pessoas. Então, muito obrigado mesmo por estar com a gente, Bispo. Eu que agradeço por estar com você, bate-papo maravilhoso, né? E espero que aqueles que vão assistir, ouvir, possam ajudar de alguma maneira. Obrigado, Raciel. Que momento maravilhoso de estar aqui com esse podcast. Muito obrigado pela sua presença. Antes de mais nada, quero que você compartilhe com o pessoal como eles podem te achar, né? Achar o seu trabalho, o Instituto Acabana, como é que eles podem te localizar lá, né?
Pronto. Bom, eu vou colocar aqui o perfil do Instagram, acho que fica mais fácil, Sara Balneário. Perfeito. Certo, esse é o perfil. E no Sara Balneário vai estar o meu perfil, né, pessoal, né, Cristiano Paulino 1 no Instagram. E a partir do Instagram, acha tudo. Show de bola. Então, muito obrigado por estar com a gente, Bispo. Fui muito feliz mesmo dessa experiência, foi maravilhosa. Obrigado você que está assistindo a gente no nosso podcast. Lembrando, ative as notificações, ativa lá o sininho, né, para que você possa receber a notificação tanto no YouTube quanto no Spotify de novos episódios que saem todas as quintas-feiras. Compartilhe lá o nosso concurso cultural, que eu acho que vai dar bastante, né, comentários aí, o pessoal vai ficar bem interessado. E, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo, aquele abraço e tchau!